Olá para você que assiste a TV e a Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Hoje a gente fala de algumas mudanças que devem ocorrer logo mais na maneira de se trabalhar no comércio. A partir de 1º de julho entra em vigor uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece que o trabalho no comércio aos domingos e feriados dependerá de autorização expressa em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, a legislação não permite mais acordos individuais nesses casos. E o que isso significa para os trabalhadores e para o setor de comércio? Vamos entender um pouco melhor com a advogada Priscila Pacheco, que é especialista em Direito e Processo do Trabalho. Seja muito bem-vinda, Priscila, e muito obrigada por poder bater esse papo com a gente. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje para esclarecer sobre esse tema, né, que tem gerado muitas dúvidas, não só para os trabalhadores, mas também para as empresas em relação a esse novo funcionamento, em relação ao comércio nos feriados e nos dias de domingo. Sim, e para a gente entender um pouco esse assunto, já existiu uma legislação nesse sentido, mas a portaria vem para reforçar a aplicação da regra, fechar alguma brecha que existia? É isso que aconteceu? Sim, na verdade, né, essa previsão já existia na nossa legislação desde 2007. O que aconteceu foi que foram editadas algumas portarias, né, principalmente a portaria 671 de 2021, que permitiu uma flexibilização em relação a essa exigência, né? Com essa portaria, passou a ser permitido que esses setores do comércio funcionassem apenas com um acordo individual realizado entre o empregador e o empregado. E agora, com a vigência dessa nova portaria, vai voltar a ser exigido essa autorização por meio de acordo ou convenção coletiva, por meio dos sindicatos, né? Sim, e por que essa portaria ela foi vista como necessária? O que estava ocorrendo nesses acordos individuais? De alguma forma estava sendo abusivo ou não estava sendo tão vantajoso para algum dos lados dessa relação? Ou até foi uma mudança de entendimento do governo? O que aconteceu para levar à portaria? Na verdade, a intenção do governo é justamente dar um maior protagonismo, né, retomar com esse protagonismo do sindicato, para defender o interesse dos trabalhadores, né? Porque hoje depois que entra em vigor, né, essa nova portaria, nenhuma loja, nenhum comércio vai poder abrir sem que tenha essa autorização não só na convenção coletiva, mas também vai ter que ter uma autorização de uma lei municipal que vai permitir o trabalho nesses dias. Então, assim, veio para dar uma maior proteção ao trabalhador, principalmente porque a gente sabe que quando se negocia uma convenção coletiva, acaba se discutindo também outros benefícios para o empregado, né? Para ser autorizado o funcionamento nos dias de feriados e domingos, certamente o sindicato vai negociar outros benefícios para o trabalhador, né? Por exemplo, bônus, aumento às vezes do vale alimentação. Então, além de ter uma maior fiscalização, não vai ser mais apenas um acordo entre empregado e empregador, certamente isso vai trazer inúmeros benefícios para o empregado. Você está citando esses benefícios. Na prática, tem mais alguma coisa que muda para o trabalhador e também para o contratante? E aí, uma terceira parte, se por acaso o consumidor vai sentir algum impacto dessa portaria, dessa mudança. Isso é um ponto que a gente tem que realmente ressaltar, porque em que pese, né, realmente o empregado vai ficar mais resguardado com o restabelecimento, não é nenhuma nova, né, regra, com o estabelecimento dessa nova regra, a gente sabe que as tratativas, né, entre sindicato e empresas não costumam ser rápidas, não costumam ser fáceis, e isso certamente vai demandar um custo maior para a empresa, não só em relação ao pagamento desses benefícios que eu falei, né, que quando se negocia uma convenção coletiva, não se negocia só autorização para funcionar nesses dias, mas também outros benefícios. Então, isso certamente, se não tiver um bom senso, uma razoabilidade nas negociações, isso certamente vai acabar impactando no custo final do produto. Então, eu acho que
esse restabelecimento é muito importante, mas tem que ser feito também essa negociação entre empresa e sindicato, tem que ser dentro de uma razoabilidade para que o consumidor também não seja impactado. Sim, e esse impacto, a princípio, não se espera nenhum impacto para o consumidor. Sim, a ideia é que exista essa razoabilidade, né, na negociação e que de forma alguma o consumidor seja afetado. O principal objetivo do governo é realmente proteger o trabalhador e não aumentar o custo de forma alguma do produto final para o consumidor. Sim, e agora pensando que são lados distintos, com interesses distintos, como essa mudança tem sido recebida, tanto pelas entidades sindicais, quanto pelo setor de comércio, pelo outro lado? Tá de maneira positiva, negativa? Há reações? Alguma coisa pode mudar até 1º de julho ainda, inclusive? Eu acredito que não vai mudar não, porque essa portaria está sendo inclusive adiada para entrar em vigor, então eu acredito que não vai mais mudar. Eu acho que o sindicato tá, conseguiu o papel que ele realmente sempre buscou, de um maior protagonismo nessa relação, né? Porque ele volta a ser um agente central ali nas negociações para a permissão do trabalho nesses dias. Então, essa portaria vem deixar a posição do sindicato, vai deixar muito mais forte o sindicato. Já em relação às empresas, ela vai ter que tomar algumas cautelas para que fique tudo dentro da lei e que o funcionamento seja totalmente regular, né? Por exemplo, a gente inclusive já tem até feito muitas, quem trabalha com empresa e com consultoria para empresas, já temos feito esse trabalho no sentido de orientar as empresas já a buscar, a saber se as convenções coletivas que estão em vigência hoje já tem essa previsão para o funcionamento nesses dias, e se ela não tiver, é necessário que comece o quanto antes essa negociação, para já começar no dia 1º de julho, com tudo regular e tudo dentro da legalidade. Então, realmente, para a empresa, vai ter uma burocracia maior, porque óbvio que é muito mais fácil fazer um acordo unilateral com o empregado. Agora não vai ser mais assim, né? Então, além de ter essa negociação na convenção coletiva, como eu falei anteriormente, ainda vai ter que saber também se vai ter uma lei municipal autorizando o funcionamento nesses feriados. E isso vai impactar muito as empresas que têm várias filiais em municípios diferentes. Né? Isso acontece às vezes em mercado, que tem várias filiais em municípios, não só dentro do Rio de Janeiro, mas em municípios diversos, porque às vezes você tem uma lei municipal que autoriza o funcionamento para uma determinada localidade e para o outro município não. Então, realmente, para a empresa vai ser um pouco mais burocrático a retomada dessa lei, dessa prática de exigência de autorização. E a gente está gravando agora em maio e a portaria entra em vigor em 1º de julho. Essas empresas podem e devem se preparar desde já para essa mudança? É melhor não deixar para fazer alguma coisa depois de julho, né? Com certeza, porque tem o risco de estar funcionando de forma irregular ou não funcionar, né? Porque o funcionamento nesses dias sem autorização, além de infrações, né? Além da empresa estar sujeita a infrações, ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, ela também pode ser condenada nos processos individuais a pagar em dobro, né? O trabalho desses dias para o empregado, que na verdade isso já até existe na lei, né? Isso todo empregado que trabalha em feriados, ele tem que receber em dobro ou ter uma folga compensatória. Só que, agora, além disso, além desse direito que já existe para o empregado, a empresa também vai ter que observar todos esses requisitos que eu falei, da autorização da lei municipal e autorização em convenção coletiva. Tá certo. Mais alguma coisa que tanto os trabalhadores quanto essas empresas do setor de comércio precisam ficar atentas, principalmente até a portaria entrar em vigor, mas depois também, porque aí a portaria já está valendo, já é a regra, né? Sim. Para as empresas, principalmente, é muito importante que elas comecem já o treinamento com gestores, com RH, acerca das novas regras.
que faça uma reestruturação de escalas e horários. Então, assim, todas essas cautelas já devem a nossa sugestão é que já comecem já a serem vislumbradas pelas empresas para que ninguém seja pego desprevenido, né? Para quando realmente a lei começar a vigorar, que já esteja tudo organizado e tudo dentro de uma legalidade. Tá certo, então fica a dica ajudando essas empresas já a se prepararem e os trabalhadores também a já ficarem atentos a essa mudança. Priscila, muito obrigada pela sua ajuda aqui nesse espaço aberto e obrigada a você também que nos acompanhou falando sobre essas mudanças que vão ocorrer a partir de 1º de julho nas regras de trabalho no comércio em domingos e feriados. Obrigada e até a próxima oportunidade aqui na TV e Rádio Câmara Bauru.